Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. A gente hoje vai conversar com uma pessoa não, com uma mulher que está fazendo muita diferença nessa discussão sobre o posicionamento da mulher, o posicionamento dos negros, posicionamentos, né? Que uma vez que esse país descambou para o preconceito, enfim, abriu a caixa de Pandora e soltou esses demônios que tem no cercado. A gente vai falar com a Eliane dos Santos, engenheira civil, que tem uma história bem legal para nos contar. Saravá, Eliane. Saravá, tudo bom? Tudo bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite, bem-vinda. Já vou começar enfiando a bota. Eliane, o que é ser uma engenheira mulher negra no trabalho? Olha, é sempre uma luta a cada dia, assim, né? Mas graças a Deus eu sou funcionária pública, né? Então sou ouvida, sou respeitada no meu ambiente de trabalho. Mas eu estou há 17 anos, né? Trabalhando aqui no órgão público e assim foi como é que se diz? Um processo, né? Para ter o respeito, ter as oportunidades que eu tenho hoje. Então, tudo é um processo, mas correndo no seu curso. Uhum. Antes de você ser funcionária pública, assim que você se formou, como é que foi isso? Como é que você foi recebida, né, na comunidade? A gente sabe que o curso de engenharia é um curso altamente machista, né? É um espaço masculino, né? Predominantemente masculino. Claro que tem mulheres, mas é predominantemente masculino. Como é que foi isso? Primeiro, que curiosidade pela sua escolha e como é que foi vivenciar isso? É. A minha escolha, assim, sempre gostei da matemática, gostei da parte de desenho, né? Enfim. E aí fiz dois vestibulares, um para arquitetura e outro para engenharia civil. Não passei para arquitetura e passei para engenharia civil. E fui cursando dentro da própria faculdade, já éramos poucas mulheres, né? Eu praticamente a única negra, eu tinha mais uma colega que era negra da turma, mas éramos poucas, né? Muito poucos, né? Homens negros tinham também muito poucos na engenharia. Estudei numa faculdade particular, né? Na PUC, aqui de Porto Alegre, então eram menos, né? Uhum. Quando eu saí, eu cursei 6 anos e meio de faculdade, né? E tive um pouco de dificuldade porque eu fiz o meu segundo grau de magistério, fiz magistério. E meu pai achava que eu tinha que ser professora para não ter problema de emprego quando eu quisesse, não. E meu pai e minha mãe criaram sempre assim, que eu tinha que ser a melhor, que eu tinha que estudar muito, ser a melhor para ter oportunidades por causa da minha cor, né? E ele pensava que magistério era um lugar que eu ia conseguir emprego direto do que numa loja ou numa ia ser respeitada como professora também, né? Com certeza. Uhum. Então eu fiz magistério e magistério não te dá muita base para matemática, né? E aí eu fui entrei na faculdade de engenharia civil e aí tive algumas dificuldades. Bom, me formei 6 anos e meio. Então eu tive, quando eu saí da faculdade, com as minhas inseguranças, como mulher, como negra, como profissional também, né? Porque a faculdade te dá as bases, mas não te dá tudo, né? Então eu comecei a procurar emprego. Eu fiquei 1 ano para ter coragem de procurar emprego. Para mim levou 1 ano. Aí eu fui com a terapia, fui indo, mas eu fiquei 7 anos fazendo entrevistas nas empresas privadas aqui de Porto Alegre e não conseguindo uma vaga. Eu ficava entre 2 ou 3 pessoas, geralmente, e não... Ah, legal, meu currículo e tal, né? Como é que é meu histórico, né, de faculdade, mas aí eu ficava entre 3, 2 pessoas e nunca conseguia emprego. Aí, enfim, quando eu
das 2 vezes que eu consegui, eu tive uma situação ruim, que foi uma que eu trabalhei numa empresa que o cara era empreiteiro, fazia casas, e ele queria um engenheiro só para assinar. E eu disse para ele que eu só assinaria se ele me levasse na obra, se eu visse as obras, e ele não me levava. Então aí, em menos de um mês eu saí. E ele era hiper grosseiro, assim, extremamente grosseiro. E a segunda vez eu consegui um emprego numa empresa um pouco maior, na Zona Sul aqui de Porto Alegre, e os caras disseram que eu ia para o interior, assim. A sorte que eu já estava dirigindo, né? Eu fui tirar carteira com 26 anos, enquanto as minhas colegas, todas de faculdade, com 18 já tinham carteira, eu fui ter com 26, porque uma das empresas que eu fui fazer dizia que não admitia engenheira que não soubesse dirigir. Então aí eu falei para minha mãe, preciso dirigir. Aí minha mãe falou com meu pai e deram um jeito de eu tirar minha carteira de motorista, né? Aí quando, tipo assim, um mês depois que eu consegui essa carteira de motorista, eu fui arranjar emprego nessa empresa, que era de montar torres de celulares no interior do estado. E aí eu fui, e aí eles me explicaram o que era isso e disse que no outro dia eu tinha que ir para o interior, escolher um carro que estava no pátio e ir para o interior fiscalizar as torres de celular. Na manhã, antes de ir, porque eu ia à tarde, na manhã eles me mandaram para uma reunião com um monte de homem aqui no centro, no hotel, me deram um monte de arquivo de computador lá, onde tinha as torres, os insumos e as composições de serviço que eu tinha que verificar. E aí eu voltei com aquilo e o cara disse assim, e outra, se tu não conseguir entrar nas torres celulares no interior, tu vai ter que pular o muro e entrar nas torres para medir. Eu fiquei apavorada, né? Eu saí dali assim, eu disse, cheguei, aí fui para casa direto. Eu disse, mãe, eu não vou aceitar esse emprego, né? Era um mês que eu tinha carteira. Tá, indo para o interior, eu iria, né? Mas assim, como é que eu vou estar entrando nos lugares, assim, sem aqueles que nem tudo tinha chave dos canteiros de obra para entrar, que eu ia ter que pular o muro para ver. Eu disse, não vou fazer isso, né? E aí desisti no outro dia do emprego, né? E aí Eliane, fui tentando. deixa eu só te interromper um pouquinho. É, nessas tentativas, você percebia que existia uma diferenciação por você ser mulher, por você ser negra? Sim. Eu tenho eu fiz uma logo de cara, porque eu fui com uma colega que tinha se formado comigo na faculdade, ela branca, mulher branca, e nós duas fomos fazer a mesma entrevista. Ela entrou primeiro do que eu, ela ficou meia hora conversando com o entrevistador, e eu entrei, ela disse bom dia, tá, tchau, e me mandou embora. Então eu vi que ela não quis nem me escutar, a pessoa que, não me lembro se era homem ou mulher, mas não quis nem me escutar. E ela conseguiu um emprego direto, e Uhum. eu não. E ela era tão insegura quanto eu, porque a gente tinha a mesma formação de família, de cuidados da família, ela tinha a mesma insegurança que eu, nunca tinha trabalhado. Então foi aquilo assim, então aí que eu vi que tinha a diferença da raça, né? Então, mas assim, eu fiz diversas entrevistas em empresas grandes, tudo, e eu me lembro que uma vez eu fiz numa empresa aqui do interior, do Grande Porto Alegre, e eu tinha vindo da praia, então eu estava muito mais escura que eu sou, né? Estava bem, bem escura. E eles olharam assim, sabe, tudo meio que, como assim, né? E isso é uma coisa que eu vejo até hoje, onde eu vou, e até aqui, né, no meu trabalho, que às vezes já aconteceu, não muitas vezes, acho que até porque as pessoas, quando dizem, vão lá falar com a engenheira, e dizem como eu sou, né? Mas quando ninguém diz, eles Dizem passam como, direto, né? dizem como eu sou é esquisito, né? Assim, olha, É, você vai conversar com ela, mas ela é preta, tá? isso. É Tipo assim, incrível isso, né? é Meu, tipo século assim, porque XXI, né? já passou empresários, porque eu trato muito com empreiteiros ou empresários, estarem direto na minha sala e na sala da minha colega
e perguntaram se ela é engenheira, e aí ela tem que trazer, não é, eles fazem assim, sabe? Então, sabe? E então isso é do meu dia a dia, né? E de colegas que já aconteceu de baterem na mesa e gritarem comigo, não me respeitarem como uma profissional, e eu ter que me impor, porque também pela dificuldade de criação, meu pai era muito autoritário, então eu sempre tive uma dificuldade de me impor como pessoa já, né? E claro que a questão da raça sempre deixa a gente mais, Claro. né? Então, e eu tive que me impor com a evolução. Eu consigo me impor como mulher, como negra, né? Me imponho o respeito, né? E sou respeitada pelos meus colegas e tal. E eu tive Eliane, Oi. desculpa. Não, desculpa, eu te interrompi. Pode falar, eu ia te fazer outra pergunta. Não, Pode é falar. que o que na hora que eu trabalho, que é o DAR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, eu tive o privilégio, a sorte mesmo, de aqui são muitos trabalhadores negros que trabalham nesse órgão. Ok, eu sou a única mulher negra engenheira do órgão. Não tem mais, não existe, não tem. As outras mulheres que tem no órgão são brancas. Tinham 2 engenheiros negros que já se aposentaram, mas o órgão tem 82 anos, eu sou a primeira mulher negra engenheira. O resto das mulheres negras que trabalham são nível médio, né, trabalham. Então, assim, foi meio, não foi complicado, porque tem momentos que a gente vê que eles querem impor, porque eles é homem branco, né, querem impor, mas com o meu jeito, até pelo meu conhecimento, né, que eu me especializei numa área, então eu fui impondo um certo respeito. Um certo, Então, não, um respeito. é, voltando lá para o começo da conversa, da história do seu pai querer que você fizesse magistério, né? É, é uma coisa bem dos antigos, né? Antigamente a mulher vai ser professora, né? A forma da mulher ter respeito era ser professora, enfim, Isso. porque não dava muito problema, não ia conflitar. Aí você chega para o seu pai e fala: não, eu vou ser engenheira. Imagina na cabeça dele, né? Uhum. Sabendo das dificuldades que você ia passar, não só por ser mulher, mas como por ser negra. É. Queria que você falou também agora pouquinho tempo atrás sobre a evolução. Sim, sem dúvida alguma coisa evoluiu, mas a gente está distante de uma situação minimamente aceitável, né? Então, eu queria que você falasse a tua percepção sobre o racismo no Brasil, porque a gente canta muito essa bola de que a gente não é racista, de que a gente é miscigenado, de que o carnaval todo mundo é igual, blá blá blá, mas a gente sabe que isso na prática não acontece. Quem estuda em Não, escola de elite sabe quantos amigos negros frequentam a mesma escola, né? sim. Às vezes até as próprias escolas públicas de elite. Eu lembro que eu estudei no vocacional, numa época que era difícil de entrar, tinham muito menos negros do que Sim. brancos, mas assim, absurdamente. Eu queria que você falasse sobre essa evolução e o que ainda pega muito violentamente. Assim, falando assim, meu pai, né? Meu pai não tem terceiro grau, é segundo grau completo que ele conseguiu. Era funcionário público também. E o meu pai sempre primou que nós estudássemos e na época era de classe média, que é aqui no nosso bairro Menino Deus, que é de classe Uhum. média na época. Que ele disse assim: meus filhos não vão morar em favela, não vão morar aquém da sociedade, né? Então ele batalhou muito. Então eu Ele estudei em passou essa colégio. consciência para você, Passou, Eliane? passou, passou. Então assim, aí ele trabalhou muito, ele fazia serão, ele fazia para a gente ter uma qualidade de vida mediana, né, na época, né? Uhum. Então eu estudei em colégio público, primeiro até a terceira série,
e depois de quarta a oitava em colégio particular e segundo grau colégio particular. Então, realmente, meus amigos de primeiro grau são todos brancos. Era eu, a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea, nós duas, e um colega de outra classe, de outra turma, de outra série. Quando eu fui para o segundo grau, a mesma coisa. Era eu e mais na minha sala era eu e mais outra moça negra. Então, quando eu fui para a faculdade, era eu mais uma outra colega negra e um ou outro colega que a gente via assim no outro semestre, assim. Mas sempre o universo né? E até hoje eu conto, eu falo isso para os meus colegas brancos. Nunca percebi. A minha chefe, quando eu vim trabalhar no Dyer, a minha chefe, eu falei sobre isso para ela. Tu percebe aonde tu vai, dos restaurantes onde tu vai, onde tu percebe negros? Eliane, eu nunca reparei isso. E a maioria me fala sempre a mesma coisa. Até hoje me fala isso. Essa minha chefe me falou há 17 anos. E hoje, se eu perguntar para qualquer colega meu, eu diz, eu nem percebo isso. Eu disse, sim, mas eu percebo. Agora, você não percebe porque você é branco, né? Sim, há 2 semanas atrás eu fui a Frederico Westphalen, né, no evento que o Dyer, meu órgão, participou. E a cidade de Frederico Westphalen é alemão, né? Então, eu não vi negros na rua, eu não vi pessoas, eu fui a restaurantes e restaurante não, fui a bares, a gente foi tomar um café quando chegamos, não vê no próprio lugar, a gente foi na universidade da palestra, não tinha um negro, era eu só dando a palestra de negro, o resto era todo mundo branco. Então, assim, como é que a sociedade evoluiu, mas não tanto. A gente precisa se ver. E a gente tem muito isso, eu e a minha irmã gêmea, principalmente, de a gente estar aonde a gente não é visto. Então, a gente gosta de ir, sim, no barzinho badalado, no bairro badalado, e a gente entra muito tranquila, até porque já está acostumada de sempre somos nós, sempre a gente se vê um ou dois no máximo, então a gente fica muito tranquilo, vamos lá, né? E eu nunca mais me esqueço que quando eu era adolescente, estava no segundo grau, no colégio esse meu particular que eu estudei, ficava o pátio assim cheio de gurizada, assim sentado nas escadas, no chão, tudo conversando, e a maioria todo mundo branco. E eu tinha vergonha de passar entre eles por ser negra. E eu voltei para casa com isso, eu disse, falei para minha mãe, e a minha mãe disse assim, Eliane, levanta a cabeça, tu é tão, né, boa, tão normal que nem eles, e tu vai passar sim, vai passar com cabeça erguida. Desde ali, assim, me deu. Então, onde eu vou, né, já estou acostumada com a minoria negra que tem, e eu vou, sabe, né, me sentindo, mas assim, eu sou uma pessoa tão pessoa quanto os outros, então, sabe? Mas assim, Tem o eu vejo mesmo assim que direito, né? mesmo direito, com certeza. Eu vejo que as pessoas brancas não têm esse olhar assim de ver aonde é que elas estão, né? E como tem poucos negros, né? Mas eu estava voltando de Frederico Westphalen, nós entramos num restaurante para almoçar e estava eu e mais 2 colegas engenheiras brancas e o restaurante só tinha homem e branco. E eu entrei, aquilo me deu um impacto, assim, porque então, em Porto Alegre a gente vê pessoas negras indo onde vai, né? E aí eu disse, guris, vocês viram que só tem homem aqui? Primeiro que só tinha homem, né? Não tinha mulher. Aí elas, eu nem reparo, porque a gente tá tanto no universo masculino que eu nem reparo, assim, mas eu reparei, porque é um universo masculino entre aspas, porque tu vê sempre mulher, né? Lá não tinha nem mulher no restaurante, sabe? Então, imagina a negra, né? O que você está falando, inclusive, vem de encontro à pauta desse programa, né? Você foi convidada por ser uma mulher negra na engenharia, ou seja, é quase que uma coisa, uma aberração, quando deveria ser normal, né? Até a percepção do mundo é de que a gente ainda está muito longe, a gente não percebe realmente que somos uma população negra, basicamente negra, com
com traços loiros ou olhos azuis aqui ou ali, mas a gente é basicamente uma população e que a gente convive pouco nesses espaços com pessoas negras. Chama atenção não só você ter ido nesse lugar, como eu ter né, a gente ter proposto essa pauta, né? Eu não deveria estar propondo essa pauta no século XXI. Isso Com deveria ser uma certeza. coisa, né? Isso não deveria ser uma questão, né? Sim, sim, com certeza. Mas, enfim, a gente está caminhando para o fim e eu queria que você deixasse um recado aqui para o Jogo de Damas. Enfim, o teu recado. Eliane, engenheira. Assim, ó, eu estava falando dos meus 7 anos que eu fiquei tentando. O que eu vi? Que eu não me dava um emprego por eu ser mulher, por ser negra, enfim. E eu disse assim, vou estudar, vou fazer um concurso, porque eu acho que em concurso eu não vou ter essa comparação, né? Sou negra, sou mulher, eu vou ser mais uma pessoa. Passei no concurso, entrei aqui no órgão, estou há 17 anos trabalhando, e realmente o órgão público ele te dá uma autonomia, né? Eu tenho colegas aqui que são gays assumidos e que um deles me trouxe a mesma coisa, disse assim, Eliane, eu também, do meu jeito, porque ele é bem afeminado, né? E ele disse assim, eu não conseguia emprego e eu fui fazer concurso e passei. Hoje ele é superintendente aqui do órgão, né? Então, assim, acho que os órgãos públicos devem continuar tendo essa autonomia de contratar, de amparar, eu não digo, mas de dar condições das pessoas, seja elas que forem para trabalhar, né? E como pessoa, como mulher, né, acreditar em si, acreditar no seu sonho, acreditar que pode. Eu vejo por mim assim que eu teve uma época da vida que eu via a vida passar pela janela e aquilo me incomodava, me entristecia, parece que eu não tinha para ir buscando essa minha autoestima, né, minha a minha importância, né? Fui buscando e fui conquistando as coisas, né, ao seu tempo, né? O tempo do meu amadurecimento também. E acho que acreditar no seu sonho, acreditar que seja mulher, negra, né, gay, o que for, que teu espaço está ali para ser conquistado. Eliane, muito obrigada. Essa tua fala final super importante, né? Que ressalta, além de toda essa pauta nossa sobre a mulher negra, a gente levantou a bola da presença do Estado, dando oportunidades iguais, tentando equilibrar aquilo que a sociedade neoliberal acaba selecionando, né? As diferenças e isso acaba num concurso público, com a presença do Estado, com a presença de um Estado forte, de um Estado decente, isso a gente consegue equilibrar, afinal, no concurso, o que é avaliado é competência e não a cor da sua pele, o seu sexo, a sua opção sexual, enfim, sua condição financeira, enfim. Eu queria te agradecer infinitamente, foi uma honra ter você aqui com a gente no Jogo de Damas. Acho que essa pauta, um dia a gente não vai ter mais, se Deus quiser, a gente não vai ter mais essa pauta como exceção, mas a gente vai ter isso como uma conquista, finalmente, não só dos negros, mas uma conquista dos povos, né? Como um todo. Com certeza. Isso mesmo. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Se precisar, estou aqui. Muito obrigada. Gente, saravá, não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD no YouTube. A gente está eternamente em campanha, querendo crescer, querendo ampliar o acesso, né, do canal, para que mais pessoas possam contribuir, possam interagir com a gente. Então, não deixa de assinar, não deixa de divulgar, de convidar as pessoas para virem conhecer. Para criticar, a gente sempre fala isso, né? É importante a tua presença aqui, não só elogiando e aplaudindo, mas criticando, ajudando a gente nas pautas.
E é isso aí. Obrigada, Poli. Obrigada, Eliane. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá jogo de dano.